Durante a segunda metade do século XX, as duas maiores potências mundiais se enfrentaram sem confronto direto: a Guerra Fria. Depois de 6 anos da Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de mortes arrasaram a Europa. Duas grandes potências saem vencedoras: os Estados Unidos e a União Soviética. Os dois países pertenciam aos aliados, que derrotaram a Alemanha nazista e o Império do Japão. Mas, olha, tão logo terminou, se armou a confusão, porque entre os vencedores estavam dois inimigos figadais, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Eles se enfrentavam em tudo e passaram a se enfrentar com muito mais intensidade. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era resultado do avanço da Rússia comunista e já dominava 15 países. E continua tomando a Europa e o que mais ele podia, e todos os países balcânicos. Assaltos a bancos e agitações nos quartéis do exército imperial russo. A revolução assassina brutalmente a família imperial Romanov para implementar uma ditadura que tinha Lenin como deus e Stalin e Trotsky como papas vermelhos. Os soviéticos desenvolvem um plano para conquistar o mundo e implantar o comunismo em todos os países. O reino do terror vermelho se espalha nas décadas seguintes. O Holodomor e os Gulags são alguns dos genocídios que resultam das ditaduras totalitárias. A doutrina iniciada por Lenin é levada adiante por Stalin. A revolução contra o Ocidente contava com forças ocultas que operavam nas sombras. Era a era dos serviços secretos. Lenin afirmava que a única moral que os comunistas reconhecem é aquela que serve aos próprios interesses. Essa visão permitiu que a União Soviética fizesse da mentira a sua política pública número 1. A mentira ganhou forma na propaganda e na tática da desinformação. A desinformação é uma mentira, não contada pelo mentiroso, mas por outra fonte, uma fonte legítima, em que a vítima da mentira confia. Essa tática não apenas dificulta o discernimento da realidade, mas também faz com que a mentira tenha uma vida própria, até que, repetida muitas vezes, torna-se parte da história. Se durante a Guerra do Vietnã, um jornal da União Soviética veiculasse uma matéria dizendo que os americanos cometeram atrocidades contra o povo vietnamita, o Ocidente poderia reconhecer isso como uma mentira, ou propaganda anti-americana em função da Guerra Fria. Já se um soldado americano contar a mesma história para um jornal do seu país, a credibilidade é muito maior. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a desinformação soviética é a arma secreta mais efetiva na sua batalha contra a sociedade ocidental. Depois da morte de Stalin em 1953, os líderes soviéticos optam pela fusão de várias polícias em uma só. O Serviço Secreto de Espionagem, a Contra-Espionagem e a Polícia Secreta se uniu na organização que ficou conhecida pela sigla KGB. A KGB tinha a carta branca do governo para ser a própria lei, obtendo as informações que quisessem pelos meios que fossem necessários. Era o serviço de inteligência e segurança mais completo do mundo, contendo fichas e registros de políticos, acadêmicos e artistas do mundo inteiro. Estes agentes também se dedicavam a influenciar a política, divulgando material pró-comunista, incitando a formação de guerrilhas, protestos e revoluções. Nas décadas seguintes, em quase todas as eleições dos 4 cantos do mundo, a União Soviética e a inteligência americana estariam envolvidos com partidos opostos. O sucessor de Stalin, Nikita Khrushchev, usa a KGB como frente de batalha na Guerra Fria. Khrushchev se torna um forte militante anti-americano. Em uma reunião da ONU, afirmou que ele iria enterrar os Estados Unidos. Na luta por influência global, os países de terceiro mundo também viraram alvo de operações dos serviços secretos soviéticos. O final da Segunda Guerra leva a uma mudança da estrutura geopolítica, dando origem a novos estados nacionais por todo o globo. O mapa mundi passa a ser o campo de batalha, onde americanos e soviéticos medem forças e buscam influência sobre o resto do mundo. E dentre os países do Ocidente, aqueles mais vulneráveis, politicamente mais vulneráveis, com instituições mais fracas. Adivinha para onde? Eles vieram para a América do Sul e para a África, para a América Central. Se existiam agentes soviéticos infiltrados até na CIA e no FBI, no coração do inimigo, o resto do mundo não era um desafio maior. Havia propaganda soviética, desinformação e medidas ativas por todo o globo. Em 1919 ocorreu o congresso que reunia diferentes correntes do comunismo no mundo inteiro. Seu objetivo era colocar em prática o plano de expansão mundial do comunismo. Foi desenvolvido um estatuto que estabeleceu 21 condições para a filiação de partidos comunistas. Nos anos seguintes,
começaram a brotar pelo mundo diversos partidos que seguiam à risca essas condições, que incluíam o dever revolucionário de fazer propaganda legal e ilegal para promover agitação, o dever de levar a ideologia para dentro dos sindicatos e cooperativas para conduzir as massas operárias à revolução, financiar sem reservas todas as repúblicas soviéticas em sua luta contra os conservadores e acatar de forma obrigatória todas as decisões da Internacional Comunista. O Brasil, país de dimensões continentais, fronteira com quase toda a América do Sul e rico em recursos naturais, não ficou de fora da guerra ideológica. Em 25 de março de 1922, em Niterói, é fundado o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, obedecendo todas as condições impostas pelo Estatuto. Ele demonstra que o Partido Comunista Brasileiro nunca teve vida própria. Ele sempre foi uma seção da Internacional. E era assim mesmo que o movimento comunista internacional se entendia nas décadas de 20 e 30, como um movimento que instauraria o comunismo no planeta. Na Argentina, no Chile, no Brasil, na Alemanha, na Itália, na China, nos Estados Unidos, onde fosse, todos eles estavam subordinados às diretrizes rígidas de Moscou. Que fim teve a Guerra Fria? Se fizemos parte dessa guerra, se impedimos uma revolução, foi com a ajuda do quarto poder do Brasil, o Exército. Por 21 anos, essa justificativa manteve o poder na mão dos militares e foi berço de novas consequências. A Revolução se transmutou das armas para os livros, transformou um lado da guerra em mártir, fez da história propaganda, panfletou nas escolas, na mídia, nas universidades. Formou a nova geração brasileira. Essa geração foi trabalhar nos meios de comunicação, nas editoras e na educação do Brasil. A hegemonia quase apagou o passado e perpetuou uma narrativa. Um lado da guerra foi herói e o outro, opressor. O que fizeram os heróis?